Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will. Aqui é o Matheus. E esse é o Mecha Omega. Primeiramente, um aviso. O filme e mangá que a gente vai estar falando aqui tocam em assuntos delicados e podem trazer gatilhos para algumas pessoas. Então, caso não se sinta totalmente confortável, a gente pede para que dessa vez você não ouça o programa. Suicide Club é a macabra história do suicídio coletivo de 54 garotas, todas estudantes. Elas se atiraram na frente do trem, causando enorme comoção pública. Uma série de outras mortes de grupos espalhados por todo o país deixa a equipe do detetive Kuroda em pânico. Eles correm contra o tempo e as pistas mais atrapalham do que ajudam. Nesse suspense de alto teor psicológico, nada é tão simples como parece. A gente costuma fazer as nossas sinopses originais, mas nesse caso, uma coisa que eu achei engraçado foi que essa é a sinopse tanto do filme, tanto quanto a do mangá. Só que o mangá, a história é diferente da do filme. Eu não sei se foi algum erro da editora, se foi cobrança da editora no Japão, mas eu achei meio estranho eles usarem a mesma sinopse, sendo que a história é diferente. Primeiramente, a gente vai falar sobre o filme aqui. A gente vai falar com alguns spoilers, mas não tão pesados assim, pra caso você queira ver o filme, tá de boa. A gente fez esse podcast pensando principalmente em quem ainda não consumiu nenhum dos dois. Mas se você consumir os dois ou só consumir um, mesmo assim eu acho que vale a pena, porque você que já tem as referências, você vai entender melhor do que a gente tá falando. Mas se você também não conhecer, também é tranquilo. Se me perguntassem se o filme é bom ou ruim, sinceramente eu acho que eu não saberia responder com convicção. Apesar de tratar de alguns assuntos que são universais, o filme foca e passa muito pelo contexto específico da sociedade japonesa. Todo o diálogo é travado principalmente com ela. Então, eu acho que eu conheço muito do Japão por conta das diversas mídias que eu já consumi, animes, mangás, até filmes. Só que mesmo assim eu acho que eu não entendo o suficiente pra ter a profundidade de analisar um filme desse. Historicamente, o Japão tem uma relação bem diferente da nossa com o suicídio. Enquanto suicídio pra gente é algo que geralmente tem um teor apenas individual, de uma escapatória da vida, da literatura romântica mesmo. No Japão, acontece muito o suicídio chamado de altruísta, que é algo feito pelo bem ou pela sociedade. E o filme tira bastante disso pra sua discussão. Como o Matheus disse, eu também não sei dizer se o filme é bom ou não. Eu acho que não, mas ele tem muitos aspectos que eu gosto bastante, tipo as partes de investigação com o detetive Kuroda e algumas partes que são mais de terror, com os ângulos e o clima todo sendo um pouco mais de filme de terror característico japonês, tipo o grito. Mas eu acho que o filme perde muitos pontos em aspectos técnicos. Por exemplo, os efeitos especiais, na maioria, são muito ruins. O sangue, principalmente, é uma coisa que a gente vê muito no filme, é muito falso. Isso acaba tornando algumas cenas que deveriam ser sérias e tensas em cenas mais engraçadas ironicamente. É um filme independente, então é facilmente perceptível que ele teve um orçamento bem baixo. A atuação de alguns atores é bem ruim, bem engessada, bem típico de filme japonês mal produzido mesmo. Dos efeitos especiais eu concordo, é um negócio triste demais. Tem algumas cenas específicas que dá muita vontade de dar risada, porque o negócio que era feito pra ser tenso tem umas sequências tão mal feitas que é engraçado. Tem uma cena em específico mesmo que a gente deu muita risada, que quando você encontrar, se você for assistir o filme depois, quando você encontrar, você vai dar muita risada também. Da cena do ouvido, memoriza. Também uma coisa que eu me incomodei bastante, mas aí eu não sei se eu que sou muito chato com isso, e eu não sei se foi um problema de direção ou de edição, mas o ritmo do filme é muito ruim. A primeira cena do filme, por exemplo, é super tensa e te prende 100% dela, e tem todo um ritmo e um negócio meio misterioso e tal. Mas aí a próxima cena já é um negócio mega arrastado e dura tipo 5, 10 minutos a cena, sem motivo nenhum. E aí ele fica se arrastando e se arrastando. E aí o filme tem hora que pega o ritmo de novo pra metade ali, pro final, mas ainda fica voltando pra essas partes muito chatas e muito enroladas. Eu acho que foi mais um problema de direção mesmo. O filme podia ser mais curto, com certeza. E eu acho que o mangá, no geral, faz um trabalho melhor com o ritmo do que o filme. Mas isso aí eu vou falar melhor na parte do mangá. Apesar disso tudo, em alguns segmentos específicos, a direção ainda consegue ser muito boa. Mesmo com muita coisa trash, em algumas cenas o diretor consegue passar uma sensação muito grande de desespero. Em diversos momentos, como o começo que o Will falou agora, eu fiquei muito tenso. A música funciona bem demais para montar o clima. Se o normal, o convencional, é colocar música tensas para tentar passar a sensação de desespero, esse filme vai pelo caminho totalmente contrário. Ele utiliza de músicas leves, infantis, até mesmo
mesmo música de idols pra construir o clima de tensão. Por conta dessas jogadas criativas, eu creio que seria interessante ver o que o diretor conseguiria fazer com um orçamento melhor, pra pelo menos colocar uns efeitos mais da hora. Mas como eu disse, também o filme não é de todo ruim. Eu gosto bastante da parte de investigação, como eu falei, e elas me lembraram um pouco o Zodíaco, que é um filme que eu gosto bastante. As cenas mais tensas do filme ali, pontuais, são muito bem feitas, como o Matheus falou. E normalmente o diretor, nessa cena, sabe fazer muito bem a tensão e depois o resultado delas. Dá pra perceber que é o tipo de narrativa que foca muito mais em destacar os acontecimentos que fazem o círculo dos personagens se moverem do que com os próprios personagens. Só que mesmo com pouquíssimo tempo de tela que os personagens têm, eu consegui simpatizar bastante com eles, principalmente com o detetive Kuroda e sua equipe. Das partes que o filme também funciona bem é da parte de crítica dele. E em diversos momentos, antes dos suicídios, há a menção dos suicidas que são críticas da forma que a mídia e as pessoas de maneira geral tratam de maneira sensacionalista e romantizada sobre casos de violência e suicídio. É claro que muito do que o filme passa são caricaturas e exemplos exagerados, mas a falta de pertencimento a algo é algo bem enfatizado, e até por conta disso o filme geralmente põe no papel dos suicidas pessoas que não seguem determinados padrões. O diretor tenta mostrar como pessoas que isolam-se e se afastam de instituições convencionais como família, escola, adotam relações mais líquidas como fóruns da internet, e essa dependência é quem faz elas ficarem tão sem chão que, no instinto humano de pertencer a algo, as pessoas tendem a se juntar a grupos. No geral, eu acho que eu não recomendaria o filme, não. Se você já gosta do mangá e quer ver algo a mais, eu acho que vale a pena. Mas, no geral, eu acho que não vale muito. O filme é bem pesado, tanto visualmente quanto conceitualmente. E eu acho ele um pouco gratuito em algumas partes. Até o Matheus se incomodou um pouco vendo ele. Nos aspectos técnicos, ele não é dos melhores. E o principal mistério da história não é muito bem desenvolvido durante o filme e acaba ficando meio jogado pro final. E, no geral, o filme é meio confuso. E mesmo que desenvolvem um pouco, eles pegam tudo que você descobriu e entendeu e jogam no lixo pra trazer algo completamente diferente que você também não vai entender. Agora a gente vai falar sobre o mangá. Segundo o que está escrito no pós-fácil do mangá, em 2001, no mesmo ano que o filme foi lançado, o diretor, o Sion Son, contratou o mangaka, o Samaru Furuya, para fazer uma versão em mangá do filme. Segundo o que está escrito lá, o diretor deu total liberdade para adaptação e não se importava muito se a história ia ser a mesma do filme. E com isso, em 2002, Suicide Club, o mangá, foi lançado. No Brasil, ele saiu em 2017 pela editora New Pop, que fez um trabalho excelente, e a gente recomenda ler pela edição dele, se puderem, porque é um trabalho de altíssima qualidade, e assim você apoia o mercado brasileiro de mangá. Muito bem feita a edição. O papel off-white funciona muito bem nesse tipo de mangá, porque dá um contraste com um preto das cenas fortes. Eu não gostei tanto, particularmente da capa, que é plastificada. Eu acho meio feio, mas enfim, foi uma preferência da editora, então. Boa parte das inseguranças que eu tinha no filme, elas somem bastante no mangá. O mangá tem traços muito fortes que funcionam muito bem pro tipo de história que ele se propõe a ser. A principal diferença pra mim foi o quesito história. Como a gente comentou anteriormente, né? O mangá é sim inspirado no filme, porém eles são muito diferentes. O ponto de partida é o mesmo, o gatilho das 54 minas que pulam no trem, só porque no mangá a história que se segue é muito mais interessante. Apesar de ser baseado levemente no filme, o mangá é sem dúvidas muito melhor. Além da arte ser muito bonita, a história é muito bem apresentada e os personagens são muito melhor estabelecidos do que no filme. Em questão do gore, eu acho que ele é muito bem encaixado. O uso em geral é bem menor e é melhor localizado, que é bem importante também. No filme, de vez em quando, passa a impressão de ser gratuito. Não precisava tudo aquilo pra dar o efeito, e no mangá só tem quando precisa. Enquanto o filme traz a parte da investigação dos policiais, o mangá traz a visão das supostas vítimas. Outro ponto que o mangá aborda, e muito bem, é a questão do bullying. Enquanto o filme trata o suicídio como algo sistêmico, o mangá, ele apresenta muitas razões por que aquilo podia acontecer com aqueles personagens. Não são pessoas normais que estão vivendo no seu cotidiano que do nada resolvem se matar. São pessoas que têm todo um background que, apesar do sobrenatural, faz bastante sentido essas pessoas quererem tirar a sua vida. Como o Matheus disse, eu acho que o mangá ele traz, além de trazer mais discussões do que o filme, ele traz discussões de uma forma mais interessante e mais bem executadas do que no filme, como comportamento de manada, relacionamento
relacionamentos abusivos, cultismo, pressão social, ansiedade, depressão, bullying, como ele falou, e entre outras também que não cabe falar aqui por ser muito spoiler, mas... O filme, como eu disse no começo, eu não sei dizer se ele é bom ou ruim, porque eu não consigo entender o suficiente a sociedade japonesa para avaliar a crítica sobre ele. Mas o mangá, o que você precisa entender da sociedade japonesa, ele traz aqui. Eu gosto que no mangá não tem tanto o lado policial, apesar de ser uma das coisas que eu mais gostei no filme. É legal ver que no mangá tem a polícia lá, mas é mais sobre a Kyoko, a melhor amiga da Saya, tentando impedir que ela faça alguma besteira junto com o Suicide Club e tal. E ela investigando e procurando ajuda e tal. E eu gosto que é uma história curta, que eu falei que eu não gosto que o filme é muito longo. A história, você pega 2 horinhas e lê o mangá inteiro de uma vez. Ela é bem coesa e passa bem a mensagem de uma forma muito mais objetiva e bem pensada do que no filme, que eu acho que enrola demais pra passar a mensagem que não precisa de tanto tempo pra ser passado. O mangaka disse que só teve 1 mês pra fazer, não parece um mangá de 1 mês. A arte é muito bonita. Pra quem já viu aí Bakuman ou outras obras que falam sobre mangakas, sabe quão difícil é o trabalho e quão puxado é e tal. O próprio Togashi tá sempre de hiato porque tem 1 milhão de problemas por causa do trabalho dele. Enfim, se a gente recomenda ou não, eu não recomendaria o filme, de verdade. Não deve perder seu tempo com isso, não. Sei lá, vai ver outra coisa. Mas o mangá eu realmente recomendo. Eu acho que é muito bom e vale a pena. Eu concordo com o Matheus, o filme é bem desnecessário. Tem algumas coisas boas, mas no geral não tem necessidade de ver. O mangá também recomendo muito, é muito bom. Não é o melhor mangá do mundo, mas é um mangá interessante que traz discussões legais. O mangá eu li alguns anos atrás. Desde a primeira vez que eu li, eu já gostei muito. Depois que eu conheci o filme, melhorou bastante a minha visão do mangá, porque comparativamente é muito melhor. O filme também discute muita coisa importante, só porque ele discute de uma maneira perdida. Você não vai conseguir entender nada se você não assistir o filme 3 vezes, que nem eu fiz. Eu tive que assistir 3 vezes, eu li um monte de resenha, procurei um monte de coisa pra tentar tirar um pouco de sentido de algumas coisas. Bom, no geral foi isso. Leiam o mangá, não vejam o filme. Esse foi nosso episódio sobre o Suicide Club. A gente queria agradecer também aqui nossos apoiadores no Catarse, a Pietra Flores e o Guilherme dos Santos Souza. Se você também quiser apoiar, é só entrar no link na descrição aqui ou acessar catarse.me/mecaômega. Lá tem como apoiar, tem os tiers, né, os níveis de recompensa e tudo. Pega a gente nas nossas redes sociais, mecaomegapod, e mande e-mail pra gente, mecaomegapod@gmail.com. Acho que foi isso, até mais. Obrigado pela atenção e até a próxima.